Bom dia, paz do Senhor Jesus. Gostaria de deixar aqui uma palavra para a nossa meditação. Livro de Abacuque, capítulo 1, versículo 1 e 2, que diz: o peso que Abacuque, o profeta, viu. Ó Senhor, até quando clamarei e tu não me escutarás? Ainda que grite violência, tu não salvarás. Diante desse versículo, nós encontramos algo muito interessante que o profeta diz assim: até quando? Ou seja, havia um tempo que ele estava clamando. Aqui não nos é revelado o quanto tempo ele orou, mas o versículo denuncia aqui que havia um tempo. Até quando? Existia um tempo que ele estava orando. E parecia que Deus se mostrava em silêncio, indiferente à situação que estava acontecendo no seu tempo. Então, dentro desse versículo, eu gostaria de fazer uma pergunta: existe algo mais difícil, ou existe algo pior, ou algo mais doloroso do que o silêncio de Deus? O que você me diz? O que você acha? Existe algo mais doloroso do que o silêncio de Deus? Pois bem, o profeta estava vivenciando essa situação, estava sentindo esse silêncio de Deus, as coisas tudo dando errado no seu tempo, dentro do contexto histórico, vai nos mostrar que os judeus estavam sendo oprimidos pelos seus próprios irmãos, aqueles que eram mais abastados, mais ricos, tinham mais condições, estavam levando o seu próprio povo a um sofrimento interno, tomando as suas casas, tomando os seus bens, até a capa que o soldado usava, eles tomavam essa capa, tiravam as mulheres de dentro das suas casas, tomavam herança, ou seja, o contexto é um contexto bastante dolorido, bastante difícil. O profeta estava vendo isso, que o seu povo estava sofrendo, e ele começa a clamar a Deus e Deus não responde. Existe algo mais difícil do que o silêncio de Deus? Pois bem, o versículo 5 vai mostrar a resposta de Deus ao clamor de Abacuque. E diz assim: vede entre os gentios e observai, maravilhai-vos e admirai-vos, pois realizarei uma obra em vosso dia que não crereis, quando for contada a vós. Pois eis que levanto os caldeus, aquela nação amarga e impetuosa, que marcha através da largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Pois bem, o profeta clamava, buscava uma resposta de Deus, ele estava totalmente entristecido porque Deus não falava. Agora Deus traz uma resposta para ele no versículo 5. Qual é a reação do profeta? O que o profeta esboça após receber a resposta de Deus? Alegria ou ainda mais tristeza? Ele esboça ainda mais tristeza. Então existe algo pior do que o silêncio de Deus. O que seria? Receber uma resposta de Deus que seja indesejável, uma resposta que não cabe dentro da nossa mente humana, que não cabe dentro da nossa lógica. Então existe algo pior do que o silêncio de Deus. É quando Deus responde de uma forma indesejável. Ou seja, Deus agora vai usar os caldeus, os babilônicos, para poder trazer juízo sobre os judeus. E Abacuque fala: Senhor, o Senhor não é um Senhor de olhos puros? O Senhor não é santo? Como é que você vai usar o ímpio para poder subjugar o seu povo? Uma nação ainda mais pecadora, para poder trazer juízo sobre o seu povo. Ele ficou confuso com essa resposta de Deus. E é bem verdade que isso se aplica a nós também. Às vezes sofremos,
choramos em busca de uma resposta, o silêncio de Deus nos devora, e quando Deus responde, Ele responde do jeito que Ele quer, da forma como Ele quer. A resposta de Deus não é o que nós queremos, não é o desenho que formamos em nossa mente, não é a forma como eu quero. Deus não é o nosso servo, Deus não é nosso empregado, Deus é o nosso Senhor, Deus é o nosso Pai Celestial. Então Ele responde da forma que Ele quer e Ele sabe exatamente o que Ele está fazendo. Aí entra a célebre frase dos pregadores famosos, que diz que Deus, Ele complica, depois Deus, Ele descomplica e depois Deus explica por que complicou. É mais ou menos dentro dessa forma. Deus complica, descomplica e explica o porquê complicou. Então, se você está vivendo o silêncio de Deus, Deus irá responder às suas orações, não da forma como você quer. E quando a resposta vier, seja sábio e acate a resposta de Deus, pois Ele tem sempre o melhor para os seus filhos, Ele sempre tem o melhor para as nossas vidas, porque nas mãos de Deus está todo o domínio. Fique com essa palavra essa manhã. Pior do que o silêncio de Deus é a resposta a qual nós não esperamos. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.